Mas você tá falando que essa era uma questão antiga. Isso é uma questão antiga pelo seguinte, porque assim, uma coisa é o monarca dizer que para ele, se Deus não existir, fudeu, eu vou virar egoísta, certo? Outra coisa é eu pensar que as pessoas em geral, se não acreditarem em Deus, vão ficar filha da puta. Por que é outra coisa? Porque tem muita gente que acredita em Deus e é filha da puta. Sim, sim. Entendeu? Então, a religião enquanto tal, apesar de que ela tem efeito moral, sem dúvida nenhuma, em alguma medida, de conter comportamentos, botar pessoas numa certa linha e tal, muita gente já mata, ou já matou por religião. Entende? Então, sim. Às vezes a religião é o que permite ela matar, inclusive. Ela faz uma leitura da religião, que evidentemente outro pode fazer outra leitura, porque tudo que é ser humano, tudo que é do ser humano, a gente pode ler assim ou assado, né? Sim, está aberto a interpretações. Isso, Mas é muito comum uma pessoa chegar à conclusão que para ela, se Deus não existe, para ela, tipo, fudeu, assim. Fica tudo como você falou, se é tudo ao acaso, então foda-se. Então foda-se. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso, entendeu? Só puxa um pouquinho o microfone para você. Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Então, mas quando eu não acreditava em Deus, eu também. Eu era uma pessoa boa, tá ligado? Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus. Só que com o tempo, não era questão de ser bom ou não, na verdade. Era mais a questão de propósito. Era mais a questão de tipo, ok, por que eu quero? Por que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim parece um jogo cruel essa porra. Você me dá a vida na parada aleatória? Parece meio cruel. Parece assim, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra. Não? E aí você põe numa vida... E não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde que a maioria das pessoas nem chega sei lá, a fazer o que quer. Quem é o pessimista aqui? Continue. Mas é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel e que eu não faço tanta questão de participar. Tá, mas tu sabe que a vasta maioria das pessoas nem presta atenção nessa porra. Com certeza. Nem chegar a formular esse raciocínio. Mas é porque eu tive o privilégio de ter tempo pra caralho. E de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente tem o que pensar. Aí você começa a pensar. Tem gente que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Talvez seja melhor. Tem uma história pessoal aí em jogo. Uma questão tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá, por que razões forem, que levou você, no seu tempo livre, na sua condição material, você ser capaz de organizar esse raciocínio. Me interessar sobre isso. E pensar, porque isso é um raciocínio filosófico, né? Eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou foi a primeira aula que eu falei, caralho, isso é legal. Achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos, sei lá. Então, aí isso é uma das razões de você ter acabado formulando esse pensamento no tempo livre, né? Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que você acha sobre isso? Você, Pondé, você vê a vida sem Deus uma vida sem regras ou sem propósito? E uma vida com Exu é diferente? Tá fudido agora, hein? Mas Exu é Deus também, tá ligado? Nesse caso. Tá querendo complicar minha vida? Não. Você me chama aqui, me dá comida mexicana, charuto, caralho. Só pra te ficar me fazendo pergunta merda. Então, não, a verdade é que isso que você falou é real. Tipo, eu chego lá no Exu. Vá, fale. Que Deus, Exu, Pombagira, Oxalá, Ogum, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus. Não estão? Eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim... Então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus, eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido.
e que não tinha propósito. Apesar de que o propósito, para mim, nunca foi uma coisa abstrata. O meu propósito foi: eu quero que, ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o propósito. Por isso eu desisti da medicina, fui para filosofia, entendeu? Eu queria gostar... O teu propósito era algo que tu definiu para você mesmo. Foi. Não foi algo divinamente dado a você. Não. E eu sentia que... Mas eu discordo disso que você falou. Trabalhar no que eu não gosto, eu estava vendo já na faculdade, 5 anos, hospital, plantão, todo o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era há, sei lá, 30 anos atrás. Mas assim, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte: eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que é que eu gostaria. Eu podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então eu nunca senti que a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns 5 anos atrás talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo porque ele era ateu, porque ele achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. Eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência, né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação. Assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos. Ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Com então certeza. eu não tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o candomblé, ele é uma religião muito concreta, né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você, justifica para você coisas. E no candomblé, você fala. O candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal. Essas pessoas falam com você diretamente, te orientam. Você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E, de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que é? A religião é um sistema de sentido. Prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Só que, para muita gente, essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana, meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto, todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar. Mas tem a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração. Que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Estou fazendo análise sociológica, né? Só, claro, não estou fazendo análise de fé. Sim, você está dizendo que existe uma questão de rotina que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, combando com um senso de propósito, e você está no caminho certo, e você está do lado certo do time do bem. Isso aí.